42, 10, parte A apenas a parte A do versículo. Jó 42, 10, parte A. Jó, um livro antes de Salmos. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Jó 42, 10, apenas a parte A. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. Apenas esse texto. Os irmãos podem se assentar adorando o Senhor. Irmãos, todos conhecem a história de Jó. Jó, todos conhecem a história, a passagem da sua vida. E no relato que nós lemos aqui, Jó vai dizer, ou seja, Deus vai fazer um milagre na vida de Jó. Ou seja, Jó estava num cativeiro. Cativeiro esse de problemas físico, espiritual, material, em todos os aspectos da sua vida. Por quê? Jó perdeu 10 filhos. O que é um pai passar pelo velório de 10 filhos, tudo no mesmo dia. Hoje teve 4 velórios ali, já é muito. Você imagina 10 e da mesma casa, 10 irmãos. Jó perdeu. Jó perdeu riqueza, gado. Jó perdeu a fortuna que tinha, tudo que tinha. Jó perdeu, o que mais? Saúde. Irmãos, enquanto a gente tem saúde, beleza. Mas a hora que pende para ficar doente, é só a misericórdia de Deus. E Jó perdeu os filhos, perdeu riqueza, perdeu saúde, a ponto dele ter apenas um caco de telha para coçar as chagas, para coçar as feridas que estavam na sua pele. O negócio era tão sério, a saúde de Jó, que ele chega a dizer assim, ó, a minha pele se vestiu de bicho. O que ele estava dizendo? As pessoas olhavam para ele e viam os bichos caindo da sua pele. Olha que dificuldade. Um homem que era o mais rico do Oriente. O homem que tinha os filhos e as filhas mais belas daquela época. Agora estava num estado deplorável. Agora estava num estado de morte. E agora, Jó recebe 3 amigos que veio para consolar ele, entre aspas. Veio para criticar, e veio para zombar, e veio para dizer que o que estava acontecendo com Jó era consequência do quê? Do seu pecado. Era consequência dos seus erros. E Jó sabia que ele temia a Deus, que não era consequência, era Deus permitindo. Então Jó sofreu muito, irmão, na mão do inimigo, porque o inimigo não faz nada se Deus não permitir. Ele só faz se Deus autorizar. Deus não autorizando, ele não tem poder para fazer nada. Jó ficou debilitado a ponto, ele mesmo até desejar morrer. A ponto de não querer viver. Mas ele não perdeu a esperança.
como fala lá no Jó 19, 25, eu sei, vocês estão me acusando, vocês estão criticando de mim, vocês estão falando de mim, só que tem uma coisa, eu sei que meu Redentor vive, e que por fim ele vai se levantar e vai trazer juízo. E não deu outra. O texto que nós lemos aqui, o que Jó estava fazendo? No texto que nós lemos, orando. Jó estava orando. Agora ele estava orando para quem? Para quem? Para os seus amigos. Era amigo? A Bíblia fala que ele estava orando para os seus amigos. Ele faz, né, os outros dois, que de amigo, né, você não precisa de inimigos. Se você tiver 3 amigos daqueles, você não precisa de inimigo. E Jó estava orando por eles. Agora você imagina, irmãos, as pessoas criticam de você, as pessoas zombam de você, e você vai ter que orar por eles ainda. Ah, eu não vou orar por eles não. Aqui, ó. Mas se você quiser que o cativeiro da sua vida muda, se eu quiser que o cativeiro da minha vida muda, eu tenho que orar por eles. É difícil, não é? Pensa bem, você dobrar o joelho, você sabe que a pessoa critica de você, zomba de você, calunia de você, escarnece de você, e você vai ter que orar por eles. Por quê? Porque Jó estava no cativeiro ainda, irmãos. Deus fala aqui, ó, e o Senhor fez o quê? Virou o cativeiro de Jó. Quando orava pelos seus amigos. Aqui nos mostra o poder da oração. O poder da oração. A oração pode mudar uma nação. A oração pode mudar uma cidade. A oração pode mudar uma família. E a oração pode mudar o mundo. Jó orou por seus amigos. Ele não fez aquela oração não, irmão, porque tem gente que ora com oração vingativa. E a vingança não nos pertence. Tem gente que ora assim, Deus, eu coloco ele na tua mão, arrebenta ele, Deus, dá um jeito nele para mim, espreme ele, meu Deus. Não. Jó provavelmente estava, Deus, os meus amigos criticaram de mim, zombaram de mim, falaram que eu estou nessa situação porque eu estou em pecado. Mas perdoa eles, Deus, perdoa eles, não faz nada contra eles, não, só perdoa eles. Deus ouviu a oração de Jó e mudou o cativeiro de Jó. Irmão, você tem notado o peso que está para orar? Sim ou não? Você tem notado o peso que está para orar? Porque a nossa nação, o Brasil, aqueles que têm compromisso com a palavra, estão orando, estão clamando, estão pedindo. E eu vou te dizer uma coisa, Deus é Deus que muda cativeiro. Eu estava meditando hoje, Senaqueribe desafiou o povo de Deus, Senaqueribe desafiou o rei Ezequias. Ele disse, olha Ezequias, né, o seu Deus não vai livrar você das minhas mãos, como os deuses das nações não pôde livrar eles da minha mão, o teu Deus também não vai livrar você da minha mão. Só que Senaqueribe não sabia com quem ele estava mexendo. Eu vejo hoje as pessoas falando de Deus, as pessoas zombando de Deus, zombando do povo de Deus, não sabendo com quem que eles estão mexendo.
Eles não estão mexendo com um Deus de pau, de madeira, de barro. Eles estão mexendo com um Deus vivo, com um Deus poderoso, com um Deus que pode, com um Deus que faz, com um Deus que opera, com um Deus que realiza milagres e maravilhas pelo teu poder. Senaqueribe, ele ganhou muitas nações fazendo guerra. E agora ele ia tentar o quê? Tirar as terras do povo de Israel. E disse: nem Deus vai fazer você escapar das minhas mãos. E a gente está ouvindo isso aí, né? Nesse negócio de política, a gente está vendo pessoas falar que nem Deus impede ele de subir a rampa, nem ele de fazer isso ou de fazer aquilo. Eu vou te dizer uma coisa, irmão. Teve um presidente no Brasil que ele caiu na bobeira de falar que nem Deus impedia ele de subir a rampa. E ele não subiu. Ele morreu. Ele morreu sem tomar posse. O Deus que nós servimos é um Deus vivo. É um Deus poderoso. É um Deus que não dorme. Eu durmo, você dorme, nós cochilamos às vezes nas nossas ações, mas Deus, Zezinho, está 24 horas com os olhos abertos, olhando para a terra e vendo a vida de cada um de nós. O que aconteceu? A oração tem esse poder, meus queridos. O que Ezequias fez? Orou a Deus. Orou a Deus. Deus, eles estão afrontando, não é nós. Eles estão afrontando, não é Israel. Eles estão afrontando o Senhor. É ao Senhor que eles estão afrontando. E nós não podemos fazer nada porque eles são muito mais numerosos do que nós. O que Deus fez? Senaqueribe, tu vai ver. Falou para Ezequias: Ezequias, deixa comigo. Eu sou o Senhor da peleja. Aí Deus foi lá no seu exército de anjos. Quantos anjos ele separou para vir para a guerra? Contra Senaqueribe. Quantos anjos, irmãos? Um anjo. Entrou no exército de Senaqueribe e matou todos os soldados de guerra de Senaqueribe. Sabe quantos soldados? Você está pensando que é um batalhão? 100 soldados, 200 soldados. Numa noite, o anjo matou 185 mil homens de guerra, sem Ezequias pôr a mão em uma espada, sem Ezequias pegar uma arma de guerra. Sabe por quê, irmãos? Porque a peleja não é do pastor Elias. A peleja não é da decolheita, a peleja é do Senhor. E ai de quem mexe com o Deus eterno, com o Deus vivo, porque Deus toma vingança pelo teu poder. Sabe por quê, irmãos? Porque antes, aqui ó, olha para você ver. Antes, no contexto aqui do texto que nós lemos, de Jó, você vai ler anteriormente, o que acontece? Lá no versículo 7, ó para você ver, ó. Jó 42:7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Deus irou, irmãos, com os amigos de Jó. Sabe o que Deus falou? Isso aqui que é gostoso, ó. Olha para você ver.
versículo de número 8. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei sacrifício por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras ele aceitarei, para que não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Deus falou assim, ó, vocês vão oferecer um sacrifício para Jó lá agora, porque se vocês não oferecer, e Jó não orar por vocês, vocês estão roubados comigo. Eu vou trazer sobre vocês tudo o que vocês fez com Jó. Então vocês vão lá e oferecem sacrifício, leva o sacrifício para Jó e pede eles para orar por vocês. Irmão, Deus vai fazer isso com os nossos inimigos. Não vai precisar de você arrancar de espada, brigar, xingar, ir para as redes sociais e se abrir e falar. Não. Deus está tomando vingança pelo seu poder. Ora pelos seus amigos, ora pelos seus inimigos, porque o Senhor vai tratar poderosamente com o seu poder nessas vidas. Foi o que aconteceu. Jó orou. Quando Jó orou, o que Deus fez? Mudou o cativeiro. Você pode profetizar para o seu irmão nessa noite? Você pode dizer para o seu irmão nessa noite: irmão, ora, Deus vai mudar o seu cativeiro. Deus vai mudar mas ora mesmo, pede mesmo. Deus é Deus que muda cativeiro. Sabe por quê? Quando eu olho lá no capítulo 16 do livro de Juízes, nós vamos deparar com um juiz chamado Sansão, que pecou contra Deus. E o que aconteceu? Ele foi levado cativo pelos filisteus, foi servir de palhaço para os filisteus, foi rodar pipa, foi fazer barro, foi fazer tijolo, foi ser um animal na mão dos filisteus. Sansão perdeu a força, Sansão perdeu a comunhão com Deus e foi ser escravo na mão dos filisteus. Só que tem uma coisa, Sansão chegou um momento que ele estava cansado, sabe do que? De ser escravo, de sofrer na mão dos filisteus. Aí Sansão fez uma oração. Sansão fez uma oração. Qual foi a oração que Sansão fez? Sansão fez a seguinte oração: Deus, perdoa os meus pecados, devolva a minha força, para que eu me julgue dos meus adversários, e que morra eu e todos os meus inimigos. Deus ouviu a oração ou não? Deus ouviu ou não? Ouviu. Aí o que acontece? Ah, pastor, mas ele morreu. Irmãos, o Sansão, se ele tivesse feito a oração assim: Deus, retorna a minha força para que eu vingue dos meus inimigos, e não pedisse para morrer junto com eles, Deus atendia. Porque Deus é um Deus de perdão, é um Deus de misericórdia. Mas como Sansão pediu que morra eu e os filisteus, ele pediu para morrer junto. A nossa oração que nós pede, se você estiver pedindo: ai Deus, me prepara a minha vida e leva, fica tranquilo, daqui um pouquinho você está subindo lá para cima. E nós está lá cantando um hino, mais perto quero estar. Ué. Ah, eu quero morrer, Deus. Não, passa vontade de morrer, não, eu te levo. Aí a hora que a coisa aperta, que dá uma dorzinha, não quer morrer, não. Jó, ele orou e Deus mudou. Sansão orou e Deus mudou o cativeiro. O que aconteceu? Sansão chamou os moços lá, falou: vem cá.
cego, ele estava cego. Vocês podiam me colocar entre as duas colunas do palácio, do templo de Dagon. Me coloca lá. Aí eles falam, não, isso aí não tem força, mas eu posso pôr ele lá. Isso aí está morto, irmão. Não pense que um crente morre. Não pense, talvez ele está fraco. Mas se ele entrar na comunhão com Deus, Deus faz proeza. Deus faz proeza. O que aconteceu? Sansão foi lá para o meio das duas colunas. Uma à esquerda, outra à direita. E o que ele fez? Começou a empurrar as duas colunas. E quando ele empurrava, a sua força voltou. O Espírito de Deus voltou a atuar na vida de Sansão. Deus nessa noite está dizendo para mim e para você, eu quero atuar na tua vida. Eu quero voltar a atuar na tua vida. Você atuava, você orava, você lia, você consagrava, mas agora parece que você morreu, parece que você está morto, parece que você fracassou no meio da história, no meio do caminho, mas o Espírito de Deus está dizendo nessa noite, eu quero novamente te restituir, meu filho, porque a minha obra contigo ainda não acabou. Mas te coloca na brecha. Coloca na brecha. Coloca à disposição de Deus. Coloca. Mas eu não estou tendo força para orar, pastor. Eu não estou conseguindo orar mais. Eu não sei nem dobrar o joelho mais. Como é que eu faço? Eu não tenho palavra. Eu vou orar, não tenho palavra. Começa a chorar. Começa a gemer na presença do Senhor. Deus mudou o cativeiro de Ana, quando Ana gemia na presença de Deus. Ela não tinha palavra, a Bíblia fala que ela não tinha palavra, o sacerdote não ouvia a palavra de Ana, só ouvia ela resmungando, ela mexendo com a boca, mas não ouvia a palavra, mas dentro dela, Deus estava mudando o cativeiro dela, porque ela gemia e chorava na presença do Senhor. Você não tem palavra para orar? Começa a gemer, começa a chorar. Tem hora que a gente dobra o joelho e não consegue orar, as palavras somem, a mente parece que é roubada, mas nesta noite, Deus está dizendo, eu quero te restaurar, deixa eu trabalhar na tua vida. Irmão, nós estamos sofrendo é porque nós queremos, Deus nos chamou, Deus nos colocou na sua presença e encheu a nossa vida de armadura, encheu a nossa vida de dons espirituais. Agora nós não queremos atuar, mas é hora de acordarmos e dizer, meu cativeiro vai mudar. Eu vou orar e o céu vai abrir. Eu vou orar. Lembra quantas horas a gente ficava orando? 1 hora, 2 horas, sem levantar. Hoje eu conversava com um irmão hoje, um missionário. Ele, esses dias, me mandou um áudio. Era 1 hora da manhã. Ele estava no monte orando. Ele orou da 1 até as 4 da manhã. Orando. Falou, hoje eu estou indo de novo e estou orando. Então, irmãos, pastor, mas 3 horas a gente não dá conta, não. Ô, irmão, lógico que dá. Tem que esforçar. Se chegar uma pessoa na sua casa e ela ficar 3 horas lá conversando, você não vai conversar com ela? Ou você vai ficar abrindo boca para falar, eu estou com sono, vai embora. Hã? Ou você vai orar? Hã? Porque se chega uma pessoa na nossa casa, não é verdade? Você consegue ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas batendo um papo. Nossa, aquele negócio nossa, meu tio, meu. Aí começa a lembrar de coisa lá de 100 anos atrás. Aí vamos orar? Não tem palavra. Se você tivesse palavra para orar, do tanto que conversa, olha, o céu estava aberto faz tempo. Ó,
O que deixa a gente triste é da pessoa falar: ai, eu não sei falar, eu não sei orar, eu tenho pouca palavra. Mas fica perto dela o dia inteiro para você ver. É caminhãozada, carretada, é bitrem de palavra, de conversa. E às vezes, irmão, não precisa de ficar 3 horas, não é pelo muito falar que você vai ser ouvido, não. Se você olhar a oração de Elias, a oração de Elias é apenas um versículo. Capítulo 18, 36. São poucas palavras. Depende de ter comunhão com Deus. Depois de não ter comunhão com Deus, você pode orar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, que nada vai acontecer. Mas se você tiver comunhão com Deus, você ora em poucas palavras, e o céu abre e o inferno fecha. O negócio, a diferença está na comunhão, não está no tanto de orar. É na comunhão. Quantas horas os profetas de Baal orou? Da alva é 6 horas da manhã. Começa às 6 horas da manhã. Ao meio-dia, quantas horas eles oraram? 6 horas. A ponto deles o quê? Retalhar e derramar sangue diante do altar de Baal. E não teve resposta. Não respondeu. Oraram aproximadamente 6 horas. Aí o Elias falou: não, agora eu vou, agora é eu. O Deus do céu é capaz que está viajando, ou está no banheiro, deve estar fazendo alguma coisa, alguma necessidade ele está fazendo, por isso que ele não ouviu vocês. Ainda tirou sarro deles ainda. Agora deixa comigo. Só que o Elias olhou e falou: peraí, como que eu vou orar? O que estava estragado? O que estava danificado? O altar. O Elias olhou o altar todo bagunçado, falou: não, eu posso orar a noite inteira, o dia inteiro, o mês inteiro e o ano inteiro, que Deus não vai ouvir se eu não arrumar o altar. O altar fala da nossa vida, irmãos. O altar fala da nossa comunhão com Deus, da nossa vida com Deus, da nossa vida com o próximo, da nossa vida na sociedade. O altar é isso. A Bíblia diz que Elias fez o quê? Restaurou o altar. Reedificou o altar. Falou: agora eu vou orar. E orou. 18:36 de 1 Reis. Elias orou. No 17, no 37, Deus manda a resposta. Poucas palavras. Poucas. Deus quer um pouquinho, quer que eu e você tenha um pouco de intimidade com Ele. Para que Ele mude o nosso cativeiro. Se nós não tivermos intimidade com Deus, não tem como Deus mudar o cativeiro da nossa vida. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui agora. Que vai doer em nós. Pode fazer? Ou não? Com quem nós estamos tendo mais intimidade? Com Deus? Ou com as mídias, ou com as redes sociais? Não, respondo para você. Com quem nós estamos tendo mais intimidade? Tem gente que está perdendo o óculos no meio da Bíblia e fala: eu não sei não que eu pus o meu óculos, e fala que lê Bíblia todo dia. E o óculos está lá no meio da Bíblia. Mas se você perguntar onde que... E outra, irmãos, não é pecado você ter suas redes sociais. O que está tornando pecado, sabe o que é? É que nós está igual aquele ditado: quem nunca comeu mel melado, quando come, se lambuza. Porque a gente quer comer tudo uma vez. Não é? Ou não? Ou estou errado? É desse jeito. É dessa forma. Aí Deus fala: ó, melhora aí, porque
Você tá devagar. Toda hora que eu olho, você está. Vai orar. Aí a gente vai orar, dobra o joelho. Ai, Jesus amado. Aí você dobra o joelho, quem que fica aqui? Não, quem que fica aqui? Na frente. É ou não é? Aí você, Senhor Deus, aleluia, Pai, abençoa. Amém, Senhor, aleluia. Aí Deus olha, estamos divididos. Estamos divididos. Se você olhar 1 Reis 18, 21, 22, o Elias fala assim, ó: por que cocheais entre dois pensamentos? Por que vocês estão divididos? Se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, vai após Baal. O povo estava dividido, e hoje nós estamos divididos, irmão. E quando nós prostramos assim, colocamos aqui, ó, dá a entender que a gente está prostrado para quem? Para quem que a gente prostrou? Ninguém fala, né? Para quem que a gente prostrou? É complicado. Aí depois a gente fica assim, Deus não quer me ouvir, Deus não quer me ouvir, Deus não quer, Deus esqueceu de mim. Será que é Deus que esqueceu de nós? Ou é nós que esquecemos de Deus? Ou procuramos Deus só quando precisamos? Quando precisamos. Então Deus mudou. Aí Deus mudou o cativeiro de Jó. Na mudança do cativeiro de Jó, o que Deus fez para ele? O que Deus fez, irmãos? Deu o dobro. Pensa bem, se quando você passou pela miséria, quando você foi provado, você tinha, vamos supor, irmãos, olha aqui, ó. Eu vou até fazer questão de ler para você entender. Versículo de número 10 que nós estamos. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou Jó outro tanto em dobro, de tudo quanto possuía. Então vieram a ele quem? Vai contando comigo. Então vieram a ele quem? Seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e condoeram dele. Eles foram na casa de Jó depois de que dia? Tem gente que vai voltar aí na sua casa. Porque a vaca magra está indo embora, e a vaca gorda está chegando. Aí você aparece amigo de todo lado. Quando você está na pior, vaza. Quando você melhora, oi, irmão, e aí, que dia que nós vai queimar uma carne lá? Que dia? Que dia? Aí começaram aí, olha para você ver, os irmãos, as irmãs, e todos que dantes conheciam Jó. Agora, olha aqui para os irmãos ver, ó. E condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor havia enviado. E cada um deles deu, você pode ir na casa do irmão, quando ele passar o cativeiro, mas você viu o que eles fizeram? O que eles fizeram? Levou o que para Jó? Vamos, irmão? Levou o quê? Dinheiro. Você vai na casa do irmão, mas você leva. Não é? Não está aqui? Ou não? Não está escrito aí? Jó 42 e 11, cada um levou uma peça de dinheiro, e cada um pendente de quê?
de ouro. Levou de presente para Jó. Isso aqui é os irmãos, os parentes, os amigos. Agora falta de Deus. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque Jó teve 14.000 ovelhas. Antes ele tinha quantos? 7.000. Deus deu quanto? 14.000 ovelhas. Ovelha naquela época, hoje até, assim, na região do Oriente ainda valoriza muito, mas aqui no nosso país, é mais devagar, mas era leite. Pensa bem, você com 14.000 ovelhas tirando leite, você é um fazendeiro, né? 14.000 ovelhas, 6.000, o quê? Você sabe o que é o camelo? Era a mesma coisa de Jó ser dono dessa empresa que tem aqui em Caça de Carreta. Porque o meio de transporte da época era camelo. Quantos mil camelos? Ele tinha 3.000, Deus deu 6.000 para ele. Você pensa bem, o transporte daquela época, Zezinho, não era feito por cometa, não era feito por gardênia, não, era por presidente, era feito por camelo. Camelo. Portanto que eu vi um pastor falando que você dá uma voltinha num camelo lá, quando você vai fazer excursão para o Oriente Médio, é um absurdo, é caro, para você dar uma voltinha de camelo. Agora Jó tinha 6.000 camelos, era um empresário, que eu vou te falar a verdade, esse era empresário. Olha mais, ele tinha 1.000 juntas de boi. 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. É o que Deus fez, irmãos. Deus mudou para quem, olha, irmão, para quem ficou com um caquinho de teia coçando, né, as perebas que estavam no corpo. Agora todo mundo olha para ele, 6.000 camelos, 14.000 ovelhas, 1.000 juntas de boi. Quantos que é cada juntas de boi? É 2 boi. Então ele tinha quantos boi? Se era 1.000 juntas, quantos boi? 2.000. 2.000 boi. E 1.000 jumentos. 1.000 jumentos. Não precisou de Jó mexer com coisa errada. Não precisou de Jó dar calote em ninguém. Não precisou de Jó mentir. Jó apenas contou com a providência de Deus para a vida dele. E para encerrar, Deus fala assim, ó, eu vou te dar 7 filhos e 7 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da outra Querem-Apuque. 15. Em toda a terra não acharam mulheres formosas como as filhas de Jó. Você pensa que os moça linda? Não achou, evangelista Zezinho. Em toda a terra não achou mulheres formosas como as filhas de Jó. Quantos filhos Jó perdeu? Quantos? 10. Quantas jumentas, quantas ovelhas ele perdeu? 7.000. Quantas ovelhas Deus deu para ele? Quantos? Foi em dobro, não foi? Quantos filhos Jó tinha? E quantos filhos Deus deu para ele? Olha, não deu em dobro, não? Não deu. Ele deu 10, porque tinha 10, ele deu só 10, não foi em dobro. Para ser em dobro, ele tinha que ter dado 20, porque teve 10, ele deu 10. Mas por que, pastor, que ele? Irmão, ovelha, camelo, jumenta,
tudo é matéria, acaba. Os filhos Deus não deu em dobro, porque os filhos não eram de Jó. Os filhos são herança do Senhor, são herança de Deus. Então Deus não deu 20, falou, eles são meus. Os 10 que morreu, o seu é meu, e os 10 que eu estou te dando são meu também. Então os seus filhos, você olha uma criança assim, nós temos uma responsabilidade tão grande que nós temos que cuidar e entregar para Deus, hein? Não é pôr filho no mundo e jogar na lata de lixo igual nós estamos vendo aí, não. Irmão, quantos milhões de pessoas, de criança, são jogadas pelo esgoto por dia? Quantas crianças vão pelo ralo dos esgotos por dia? Vão ter que dar conta. Porque os filhos, o salmista fala que os filhos é o quê? Herança de quem? Do pastor Elias? Herança do Senhor. Deus vai pedir todos eles. Deus vai pedir todos eles. Amém? Você quer que Deus mude o seu cativeiro? Quantos quer que Deus mude o seu cativeiro? Se coloque de pé.